que legal. Se elas vão fazer alguma coisa, não sei, mas eu pedi. Comuniquei, né? E pedi. Fazer um ano. Ou seja, aí o mês que vem nós vamos fazer uma festiva. O Luciano também vai participar, viu, Luciano? E vamos fazer tipo assim, uma bem festiva, uma diferente. E vamos ver se a gente fazer, viu, Lúcia, pelo sistema do próprio movimento que as meninas lá, a Mayra e mais a Letícia, que cuidam da transmissão, pedir para elas fazer isso, para ver se a gente coloca mais o capítulo do Rio de Janeiro, que está começando agora. Por causa nossa, começou no Rio Grande do Sul, começou em Santa Catarina. Na Santa Catarina ainda não sei, mas estavam montando. Não sei se deu certo ainda. E Rio de Janeiro, né? E tem um lá no Nordeste, mas ele já estava um pouquinho antes da gente, mas tem lá em Recife. Então, nós vamos ver aí a possibilidade disso tudo a gente fazer uma bem bacana, uma bem diferente, comemorativa no próximo mês, tá bom? Vai ser dia 20, segunda-feira, dia 20. Já estou anotando aqui. Isso. André. Oi, André. Seja bem-vindo, André de Santos. Ó, estamos hoje. Boa noite. Eu agradeço a honra de você prestigiar a gente aí. Que bom, você chegou. Vamos fazer a abertura já, gente, agora. Vamos fazer a oração inicial. Eu faço a oração inicial. Aí vamos dar sequência à Valéria, né? Nós já passamos 6 minutos do horário. Acho que está na hora de começar. O que vocês acham? Tudo bem? E logo depois, terminando, se alguém quiser complementar com alguma oração, alguma observação, por favor, eu queria que todos pudessem falar alguma meditação, fazer alguma explanação do que a Valéria trouxe para nós, seria muito bom, tá? Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, pelos benefícios de estarmos aqui reunidos na sua presença. O Senhor está no meio de nós rendemos graça e te louvamos e bendizemos, porque o Senhor disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos, Deus estará presente, Ele estará presente no nosso meio. Nós rendemos graças, Senhor, o Senhor está no meio de nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, ilumine seu rosto sobre nós, o Senhor tenha piedade de nós. Mostre o seu rosto e nos conceda a paz. O Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje mais uma vez, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque para vós é todo o reino, toda a glória para sempre. Amém. Muito bem. Valéria, você pode ser agora, começar a início? Claro. O que eu proponho a gente fazer um momento de reflexão, dessa vez com um trecho que eu tirei do Evangelii Gaudium. Eu acho que tem muito a ver com o momento da nossa reunião, o nosso capítulo, a nossa missão, e principalmente também agora entrando a campanha da fraternidade. Próximo, por favor. Então, com os ensinamentos de São Francisco de Assis, toda a espiritualidade franciscana que nos move, lembrando que, assim como São Francisco foi o cantor da criação e guardião das criaturas, e de toda a criação, hoje nós rendemos, né, está sob os nossos cuidados. Foi começado com São Francisco, está dando sequência com o Papa Francisco, e o Papa Francisco nos presenteou com essa encíclica Laudato Si, Evangelii Gaudium Fratelli Tutti. Lembrando que dentro de toda a espiritualidade franciscana, os cuidados não só com o mundo espiritual, mas o mundo corporal.
Então, todos os cuidados em todos os sentidos, né? Sem esquecermos de nenhum momento, de nenhuma criatura, nenhum que faz parte da criação. Próximo, por favor. Então, esse grande ensinamento hoje, Papa Francisco como discípulo do próprio São Francisco de Assis, nós temos essas 3 encíclicas, que na verdade para mim faz parte de uma só. Como envolve todo o cuidado da criação, da criatura, eu acho que uma faz parte da outra, uma complementa a outra. Então, pode seguir, por favor. Então, meditemos agora, são 2 citações, né? Do Evangelho Gaudium, a 265, que é a amizade com Jesus e o amor fraterno. Muitas vezes a gente esquece um pouco do nosso papel aqui na sociedade, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente tem uma missão a seguir, mas de repente, essa amizade com Jesus, ela se dá mais do que o amor fraterno. E uma não fica sem a outra, né? Então, às vezes, que eu falo amizade com Jesus, por exemplo, muito se dá em oração e pouco se dá de amor fraterno em ações. Então, vários santos canonizados, eles não ficavam somente prestando atenção em orações, as orações estavam fazendo parte das ações durante o dia. Então, até que ponto a gente se preocupa mais com as orações em si e menos com as nossas ações? Então, qual que é o propósito a gente refletir, né? Então, muita gente conversa, a gente discute, a gente fala, mas e daí? Como que a gente coloca em prática? Né? Será que as nossas ações estão sendo suficientes? Ou a nossa amizade com Jesus está somente nas orações? Pode seguir, por favor. Próximo. Aí vem a citação de número 273. Eu sou uma missão nessa terra, e para isso estou nesse mundo. Então, baseado nessas reflexões de ação, cuidado, contemplar, o que nós estamos fazendo enquanto isso? Né? Qual que é a missão? O que a gente está aqui? Para fazer o quê? A conversa, ações, tentar achar estratégias, só que muitas vezes estamos sozinhos. Precisamos de ajuda e essas ajudas não acontecem. Ou muitas vezes a gente mesmo deixa para lá e não procura tanta ajuda e simplesmente a nossa ação é menor do que o que deveríamos fazer, né? Então, ali tem outra, é preciso considerarmos como que marcados a fogo para essa missão. Qual a missão da nossa aqui na Terra? Iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar e libertar. Então, eu, na minha opinião, vejo, nós já estamos marcados com fogo a partir do momento que nós nos unimos para fazer parte desse capítulo, fazer parte do movimento Laudato Si. E outra, principalmente, esse fogo já existe na gente desde que a gente foi batizado, crismado, participamos da Eucaristia. Então, o fogo já está. Então, o que precisamos para agir mais? O que precisamos fazer? Buscar pessoas, buscar parcerias. É a ajuda mútua que vai ajudar a gente até nós nos posicionarmos mesmo quanto à nossa missão enquanto cristãos, enquanto pessoa mesmo. Próximo, por favor. As pessoas, continuando, né? Pessoas que decidam, no mais íntimo de si mesmo, entrar em contato com os outros e ser para os outros. O quanto que a gente mergulha no nosso interior e a gente reflete o fato de estar com o outro, se doar por o outro. Então, essas reflexões, elas têm que partir de dentro. Se já fomos marcados com o fogo, através dos nossos sacramentos, batismo, confirmamos no crisma, participamos da Eucaristia, então isso já tem. Só que precisamos sair do nosso interior e buscar o que a gente está fazendo em relação ao outro.
Continuando, mas se uma pessoa coloca a tarefa de um lado e a vida privada do outro, deixará de ser povo. Então, assim, a gente não pode assumir uma parte, nós temos a nossa vida pessoal e a nossa vida enquanto cristão. A gente tem que encarar como uma unidade. Tanto como pessoas, eu coloquei aí embaixo, enquanto essência humana, enquanto trabalho coletivo, e quanto a gente consegue estar junto com o povo. Então, não é a Valéria cristã, é a Valéria essência que está com o povo. Não é a Valéria profissional que lida com o povo, trabalha com amor, com carinho. Não existe duas. A vida pessoal junto com a vida pessoal, junto com a essência do ser humano, que é o fato de viver em sociedade. Desde que foi instituída a raça humana, sempre se buscou viver em sociedade, justamente pela ajuda mútua. Só que a sociedade atual, que parte hoje nós esquecemos disso? Se nos primórdios já se vivia em sociedade buscando ajuda mútua, aonde está o erro que na sociedade atual não se tem quase isso? São poucos, não temos ações mais. Impera o egoísmo, impera a falsidade, impera aquele cristão, eu falo pela minha realidade, impera o cristão, de repente, que participa de um evento de solidariedade para postar foto na internet. E aqui onde fica aquela história que a esmola é dada com uma mão e a outra não sabe? Onde que fica isso? Então, eu vejo muitas ações justamente nessa separação, a pessoa enquanto cristã, a pessoa quanto vida pessoal, e a pessoa quanto cristã simplesmente para postar foto na internet, falar, olha gente, o que eu estou fazendo. Será que é o suficiente? Será que é isso mesmo que a gente busca? Né? Próximo, por favor. Isso vem fazer jus à campanha da fraternidade, que é dar-lhes vós mesmo de comer. Tá, muito bom. Eu vou resolver um problema pontual. A pessoa está com fome, eu vou dar de comer. Só que, o que eu vou fazer para essa pessoa não mais sentir fome? Eu mudo o contexto da realidade. Né? Essa leitura do Evangelho, ela é muito bonita, porque é onde a gente faz grandes reflexões, justamente isso. Estou resolvendo um problema pontual de uma pessoa que tem fome. Ela tem fome, o problema é fisiológico dela. Ela sente fome, ela precisa comer, isso é fisiológico dela. Agora, o porquê que ela passa fome já não é problema dela, é problema nosso. É problema de um contexto, é problema de uma sociedade que esqueceu dos primórdios que se tinha troca de alimentos, se tinha ajuda no sentido de alimentos, água. Então, que ponto que a sociedade está errando? Então, eu vejo esse momento de grande reflexão desse evangelho. Próximo, por favor. No sentido de reconhecer o amor e a caridade, reconhecimento do verdadeiro amor ágape, a responsabilidade que as pessoas têm de não transferir o problema para outra. Jesus falou, dai-vos mesmo de comer, porque os discípulos não iam fazer isso. Eles iam delegar, eles que se virem, eles que vão atrás, alguém vai dar comida para eles. E Jesus deixou muito claro, não, vocês vão fazer isso. Então, o fato de não delegar a tarefa, não transmitir a tarefa para outra pessoa. Que aí veio o próprio sentido da Eucaristia, da partilha. Quando se tem a partilha, não vai faltar, vai sobrar alimento. Então, eu fecho com esse ponto, essa distribuição e ação, o quanto que a gente está agindo, qual estratégia agora, como é que a gente vai chegar a isso? Então, eu busco essa reflexão agora exatamente no momento de ação. E eu vou dar um exemplo do que eu ouvi, esse momento que eu busquei essa reflexão dessa citação do Evangelho Gaudium, o nosso papel na sociedade, nosso papel enquanto ser humano, e nosso papel de buscar estratégia nas nossas ações. A gente vai dar de comer, sim, mas o que a gente vai fazer para isso não acontecer? Um não faz sozinho. E próximo, por favor. Como conclusão,
a gente tem que ver realmente, fazer uma reflexão muito profunda dentro da gente mesmo, enquanto ser humano, né? Qual que é o nosso propósito de passagem nessa terra? As ações que a gente fez porque a gente quis viver realmente o amor ágape, ou algumas ações que realmente só ficaram para postagem, para, vamos dar exemplos postando. Tudo bem, é válido, não estou falando que não é, mas o amor ágape, onde que está? E as nossas ações, onde a gente vai conseguir chegar no meio da cidade que a gente está hoje. Então, acho que nós estamos sempre no caminho certo, buscando esse trabalho que nós estamos fazendo junto, buscando estratégias, e tentar, mediante essas situações que a gente acaba encontrando no nosso dia a dia, onde uma paróquia não está nem aí para a campanha da fraternidade, o que a gente pode fazer para quebrar isso? Próximo, por favor. Então, eu fecho aqui esse momento de reflexão da citação da Evangelii Gaudium, da Laudato Si, Fratelli Tutti, e o link com a campanha da fraternidade. E esses dois ícones, né, São Francisco de Assis e Papa Francisco, fizeram bem jus ao nome, são verdadeiros discípulos do amor ágape. Encerro aqui, pessoal. Obrigada. Muito bem, Valéria. Muito bom mesmo, né? Pela primeira vez, está vendo? Nota 10, saiu perfeito, saiu muito bom, parabéns. Obrigada, então, nossa, que elogio. Você trouxe a mensagem muito, muito encaixada aqui, bem para o momento, para o dia que nós estamos aí convivendo, vivendo com isso tudo, né? Mas eu gostaria que, vamos lá, a Maria Aparecida Brito, que chegou aí também, pudesse comentar o André, quem puder mais falar, o Adilson, a Lucilena. Pode começar alguém. Quer que eu indico ou vocês vão começando aí? O Luciano também, por favor. Eu vi que o Luciano anotou algumas coisinhas, eu estava vendo. Quer fazer alguma reflexão sobre isso que ela trouxe, Luciano? Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, Valéria, pela sua contribuição. Uma das coisas que você falou e que me marcou foi essa questão da campanha da fraternidade, né, dentro da paróquia, que não está tendo espaço, né, com o atual padre aí, mas só contar um caso que uma vez eu vivenciei algo muito parecido, mas isso não, graças a Deus, assim, eu consegui me apoiar em outras referências para que a gente não desistisse, né? Um pouquinho antes da Laudato Si, acho que é 2014, mais ou menos, a gente já estava querendo fazer alguma coisa relacionada à ecologia aqui na diocese, e a gente estava vivenciando a crise hídrica, 2013, 2014, por ali. E daí a gente pegou a campanha da fraternidade daquele ano para trabalhar a questão da crise hídrica e tal. A gente se aproximou bastante da equipe da campanha da fraternidade aqui na diocese e tal. E a minha região pastoral aqui, da minha diocese, tem várias regiões pastorais, né? A minha região pastoral aqui não tinha coordenador de campanha da fraternidade. A minha paróquia estava sem coordenador. E eu fui falar com o padre, porque o pessoal da diocese tinha perguntado se eu não gostaria de assumir essa frente e tal. E eu achei que, já que a paróquia não tinha ninguém, né, vou conversar lá com o padre. Né? Eu fui conversar com o padre, gente, mas acho que foi uma das maiores baldes de água fria que eu já gravei da minha vida. Assim. Ele falou assim, não, aqui eu não quero campanha da fraternidade, eu não quero essa petezada aqui na minha paróquia. Gente, foi eu não conseguia, sabe se você não acreditava? Eu não acreditava no que ele estava falando, eu
eu não conseguia, eu fiquei assim, mudo. Sabe que você fica assim, você não espera essa reação do padre? Não esperava aquela reação dele. Assim, naquele momento, se eu não tivesse as minhas experiências primárias, né, ou as minhas raízes, se eu não tivesse outras referências, eu tinha deixado a igreja. Simplesmente assim. Né? Mas era isso, assim, a gente, bem resumidamente, né, a gente não pode se sentir desmerecido ou desanimado, às vezes por conta do clero, porque aquilo é algo momentâneo e o clero ele não é o único, né? Tem várias referências. Às vezes, naquele momento, a gente não está encontrando uma referência boa da nossa localidade, mas existem outras referências em outras localidades, e padres são sazonais, eles mudam, então a gente não pode desistir e valorizar o nosso papel de leigo na igreja. Então, vamos ver isso, rapidinho. Muito bem. Na reunião passada, eu levei um susto, a Maria Aparecida Brito disse a mesma coisa, que tem padre na comunidade dela, na cidade dela, que era isso, né, Maria Aparecida? Que não acolhe, não implanta a campanha da fraternidade. Aqui em Araçatuba também tem uns 2 ou 3 que também não põem nada, mas como não é da minha paróquia, não é a que eu frequento, eu nunca me envolvi, deixei e ficou quieto, né? Mas tem também. Então, é uma coisa, então, que é cíclica, né? Sintomática, em vários lugares. Bel quer falar? Pode falar, Bel? Bel Domingues, está podendo falar? Olá, tô, graças a Deus, estou retornando às atividades. Que bom. Bom, Valéria, em primeiro lugar, parabéns. Linda exposição, clara, tranquila, muito bonita mesmo. Luciano, obrigado pelas suas palavras, obrigada, né, pelas suas palavras, porque hoje também que eu li essa informação que tem um padre, né, que não quer saber da campanha da fraternidade, isso me incomodou profundamente, e eu penso que, ao menos, não podemos perder a nossa capacidade de indignação, né? Embora saibamos que não existe unanimidade, não vai existir nunca, né? E aí, como se resolvem essas questões, eu acho que tem muito a ver com o potencial de cada unidade, né, de cada paróquia. Fica muito difícil eu ficar pensando aqui, dar palpite, o que fazer numa situação como essa. Eu não tenho preparo para isso, não. Muito provavelmente eu ia procurar o padre e tentar, pelo menos, entendê-lo melhor, né, antes de qualquer coisa, porque ele deve ter bons argumentos. Penso também, né, nesse assunto que funciona muito, de modo bastante semelhante às diretorias de uma escola. Né? Se você tem a anuência da diretoria de uma escola, você consegue implantar uma atividade, por exemplo, uma política ligada à educação ambiental. Né? Se você tem a adesão da diretoria, você tem muito mais facilidade de fazer essa temática com transversalidade, legal, como uma proposta, né? Se você não se o diretor ou a diretora não estão nem aí para o assunto, você vai ter mais dificuldade, vai ser aquele professor, aquela professora que pontualmente vai desenvolver o seu trabalho na sua sala de aula e assim por diante. Mas eu queria falar um pouquinho mais a respeito de um outro aspecto que Valéria pontuou e que me parece muito importante, mas muito, muito, muito importante também, que é essa questão tanto da ação e da reflexão conjuntas, essa unicidade, voltarmos a ser unos, né? E, enfim,
como lidar com a quantidade de contradições hoje, né, que cada vez mais eu acho que a humanidade avança por uns lados e retarda, né, volta atrás para outros. Então, nesse aspecto dessa dicotomia, ação-reflexão, dessa questão da oração, e de orar, você enquanto cristão, você enquanto cidadão, você enquanto membro de uma família, você enquanto... Essas separações, né, essas segmentações que na minha cabeça ficam cada vez mais confusas, porque eu penso que o caminho da conversão, da profunda conversão a qual o Papa Francisco se refere, é exatamente essa tentativa de se sentir, de se reconstruir como um ser único, espelhado naturalmente com a pedagogia do exemplo que nós temos, a maior pedagogia do exemplo, que é a pedagogia de Jesus Cristo, mas também da pedagogia de São Francisco de Assis e de outras pessoas, personalidades santas que podem nos ajudar a pensar essa unicidade, ação, reflexão, oração, né, a oração, ação crística, essas coisas todas. Não dá para separar, e mais, eu penso que a oração, ela é muito importante, muito, muito, muito importante, mas o processo reflexivo para se reencarnar, né, digamos assim, reencarnar, não sei se a palavra é mais adequada, mas se internalizar, né, todos esses princípios, todas essas verdades que são ditas nas palavras de cada uma das orações, é um processo, né, é um processo longo, acho que para toda a vida, diário. Então, essa coisa assim, eu ir à missa aos domingos e orar lá aos domingos, ajoelhar, comungar, né, participar dos sacramentos num dia da semana, e nos outros dias da semana, essa porção, digamos, cristã minha, tá lá, fica reservada aos domingos, aos sábados, enfim. E o resto eu nem penso, ou penso pouco, ou no máximo depois de não fazer, de desfazer, ou de cometer algum pecado, digamos assim, de me sentir culpada ou culpada até o próximo pecado. Acho que era isso que eu tenho a dizer. Obrigada. Muito bem. Quem mais pode acrescentar rapidinho mais umas reflexões? A Maria Aparecida Brito queria falar aquele momento, que quer falar alguma coisa? Né? Rapidinho, pode falar. Eu acho que a Dilson está com a mão levantada. Olha, me perdoe, eu sou um pouco... Desculpa, Dilson, quer falar? Dilson, pode falar. Tudo bem.
Pode Boa falar. noite. Pessoal, parabéns, Valéria. Foi incrível, viu? Eu nem posso falar muita coisa. Eu, apesar de vivenciar a espiritualidade franciscana, que me chama muita atenção, e você trouxe bastante isso, é a questão da integralidade, né? E a Bel falou também. Porque nós não somos algo separados, nós somos um todo. E isso, cada um de nós, né? E quando você tem que lidar com situações assim, provavelmente aquela pessoa também tem alguma coisa, porque se você está lendo o Evangelho, vivenciando o ser cristão, e você não tem essa integridade que consegue colocar as coisas todas numa percepção do outro, do irmão, né, daquele que passa fome, realmente você não está integrado, tá? Tem coisas desconectadas dentro desse ser, né? E muitas vezes são mentiras que ele mesmo se engana, né, na sua vida, né? Mas aí cada um, né, vai responder por isso. Mas o que o Francisco falou, isso é muito verdade, né? A gente precisa fazer a nossa parte, mesmo que seja pequenininho, porque igual o Papa Francisco, o que ele está fazendo nessa imensidão dessa igreja? Fazendo a parte dele. Tem coisa que ele não vai dar conta, mas ele está fazendo a parte dele. Então, acho que isso provoca a gente, né? O que a gente consegue fazer dentro do que nós podemos fazer, porque nós também somos limitados, né? Mas achei muito interessante, parabéns pelo testemunho de vocês, Luciano, da Bel também, porque isso dá força, né? Eu acho que esse momento aqui também é para a gente ter força para enfrentar as coisas que vão vir por aí. Mas parabéns de novo, Valéria. Muito obrigada, viu? Excelente. Obrigado. A Xará Maria Aparecida Melo, do GEL, quer falar alguma coisa rapidinho? Fique à vontade. Aqui eu estou recebendo um conforto de vocês, né? Conforto. Porque realmente, desde a pandemia, mas eu ia além, né? E as mesmas dificuldades que o Papa Francisco, uma outra dimensão, tem com seus cardeais, a gente não imagina, né? Então, acho que a nossa oração também vai para ele agora, né? Nesse momento. E precisa de forças, porque realmente não é fácil. Então, é um conforto aí para eu conseguir continuar o meu caminho. Agradeço. Obrigado. Eu estou gostando que dessa vez todos estão falando. Como se diz, falta o André, a Lucilena e o Cláudio. Rapidinho, o André quer falar alguma coisa? André, fique à vontade. Você está no celular, né? Se der, fala. Se não der, tudo bem. André de Santos. André Staudermeier Gonçalves. Staudermeier. Acho que eu acertei, hein? Gonçalves. Se quiser falar, tudo bem. Lúcia Helena. André, entrou. Não consigo, estou na estrada. Cuidado, você está dirigindo? Não, pelo amor de Deus. Cuidado, por favor. Lúcia Helena, rapidinho, quer falar alguma coisa? Que bom. Eu vi. Eu vi. Pois é. Pois é. Quem sabe isso motive a gente a agora ser cara de pau, assim, firme, ou bastante intrépido, a palavra melhor é intrépido, né? Agora a gente pegar para valer mesmo.
O Cláudio, da última vez que o Cláudio falou, o Cláudio que trouxe a mensagem à reunião passada também. Ele falou bem, foi descontraído. Eu fiquei 3 noites sem dormir com o Cláudio, com as coisas que o Cláudio falou, e eu fiquei a semana inteira, todo dia inteiro, dia e noite falando. Dá para falar agora, Cláudio? Se quiser falar alguma coisa rapidinho, pode falar. Fique à vontade, viu? Tá aí, tô te vendo. Ah, beleza. É que eu estava aqui no celular. Beleza. Tudo bem. O Cláudio vocês conhecem, ele é de Mogi, da Diocese de São João da Boa Vista. Não, desculpa, eu estava no celular, impossibilitado de falar, agora eu cheguei. Não, eu acho assim, o que ela disse é fundamental no começo, né, nossa irmã, porque a impressão que eu tenho, impressão não, né, o que eu constato é que a igreja está há muito tempo, né, principalmente os párocos, acostumados a fazer a adoração, né, isso é fundamental, sem dúvida, né, rezar, orar é fundamental. Mas quando a gente entra com uma proposta de ação, a gente percebe uma resistência, né? Então, por exemplo, a campanha da fraternidade, ela é ação, né? Na Laudato Si, ver, julgar e agir. Então, se não tiver ação, precisamos movimentar, né? Então, eu sinto uma resistência muito grande quando você coloca qualquer tema que tira da zona de conforto dos párocos, que eles estão, né? Ou seja, quando você vai preparar tridos, novenas, orações, eles são muito bons. A igreja é muito boa para fazer isso, né? Mas fica muito limitado a só fazer isso, faltando a questão da ação, né? Então, essa é a minha percepção, assim, que eu posso dizer aqui, né? É isso. Tudo bem. Muito obrigado. Essa noite eu vou dormir, viu? Depois você me conta o que é que eu falei que você não dormiu. Que pena que não ficou gravado, não deu certo para gravar, mas olha, foi assim uma verdade dura, viu? Não foi uma ou duas, foram várias. Tudo que você falou assim, eu falei, Jesus, eu pensei que só fosse aqui, eu pensei que só fosse na minha diocese. Mas foi. Não, as realidades são muito próximas, né? Teve alguém aqui que falou que a paróquia estava destruída. Não foi só dela, não, né? Tem várias. Então tá. Encerramos agora essa parte da reflexão. Obrigado, Valéria. Luciano, eu espero que você não ficou assim meio chateado, desanimado. Eu acho que seja deu um trilho aí, um trilho para você pegar a trilha do caminho aí para pelo menos o início, aí vai dar para certo. Obrigado, Luciano. Luciano, eu queria que você se apresentasse antes. Eu gostaria que você fizesse isso, a função que você é na diocese e tudo mais, e já desse início aí na sua apresentação, na sua mensagem. Mais uma vez, obrigado. Joia. Obrigado, Francisco. Eu que agradeço, na verdade, né, o seu convite para que a gente pudesse estreitar aqui as relações, né, entre a pastoral da ecologia integral e o movimento Laudato Si, né? Para mim, eu vejo que existe uma simbiose, né? Não são coisas separadas, mas muito próximas, né? Tem as mesmas raízes. A Carta Laudato Si é a nossa carta de referência, né? O nosso documento de referência. E o movimento Laudato Si é um movimento muito importante, né? Que nos instrumentaliza aí, né, nos ajuda muito, né? Então, é um parceiro enorme. Então, os nossos trabalhos não concorrem, né, mas eles trabalham de forma unida. Tanto que aqui tem muitas pessoas aqui que participam da pastoral também, né? Cláudia, Abel, o Adilson, né, o André, a Lúcia. Nossa, tem muita gente aqui que participa dos dois, porque, né, estão juntos. Bom, meu nome é Luciano, eu sou da Diocese de São José dos Campos, São Paulo,
Eu sou membro da Comissão Socioambiental, né, que é uma espécie de pastoral da ecologia. Fui um dos fundadores, né, desse trabalho em 2015, assim que a encíclica surgiu. E em 2020, nós começamos um trabalho de organização, de capilarização desse trabalho, que já existia em algumas dioceses, de forma que a gente se organizou, né, várias dioceses que já tinham algum trabalho, como o André, que está aqui, por exemplo, nós fomos até o bispo, que é presidente, né, do Regional Sul da CNBB, e nos oferecemos para organizar a Pastoral da Ecologia no Estado, né, que, para quem não sabe, o Regional Sul 1 da CNBB é o Estado de São Paulo, né, então nós nos oferecemos, né, nós nos colocamos e a proposta foi muito bem recebida, né, pelo Dom Luiz Stringini, e daí nós começamos a nos organizar. Então, eu vou agora apresentar para vocês o trabalho, né, que nós estamos fazendo. Deixa eu colocar aqui. Vou apresentar de uma forma geral tudo o que a gente tem feito. Vou tentar ser rápido, porque é muita coisa. Daí você vai me falando, Francisco, se eu estiver ocupando muito tempo, ou vai me dando um guia aí, tá bom? Então, esse é o logo da pastoral, né? Nós elegemos, né, um trabalho de formação de lideranças por meio desse curso, né, que se chama Água, Fonte de Vida. E eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, né, porque essa é a nossa estratégia de alcançar as 47 dioceses do Estado, né. E, como eu comentei, né, esse trabalho surgiu, né, a Pastoral da Ecologia surgiu a partir desses núcleos ou pequenas pastorais que já existiam em algumas dioceses, né, e até escrevemos um artigo sobre isso na revista Pastoral da ANEC. Então, esse título traz um pouco um pouco desse histórico, né, a dimensão da ecologia integral na ação sociotransformadora das igrejas locais, ou seja, das dioceses, né. Regional Sul 1 da CNBB acolhe iniciativa de leigos e leigas para o testemunho da espiritualidade ecológica em suas dioceses. Então, só para deixar bem claro que esse é um trabalho que vem, né, como um certo protagonismo dos leigos, né. Bom, e a Pastoral da Ecologia, então, né, ela tem esse objetivo, que é oportunizar a formação, né, para lideranças comunitárias, líderes pastorais, movimentos, que compõem o Regional Sul da CNBB, e por meio desse projeto que se chama Água Fonte de Vida, né, utilizando-se do tema água como ponto de partida para a compreensão sistêmica, né, dentro daquela ideia da ecologia integral, de uma compreensão sistêmica, né, das relações de interdependência, né, dos diversos desafios relacionados ao ambiente e tendo como princípios os objetivos da encíclica Laudato Si. Então, aqui fica mais fácil da gente entender o território nosso de atuação, né. Aqui do lado esquerdo nós temos o Regional Sul da CNBB, né, com as suas diversas as sub-regiões e as dioceses que a compõem, né. Do outro lado, do lado direito, nós temos aqui, para vocês entenderem, né, por que a gente escolheu o tema água, porque as 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos do Estado de São Paulo são formados por bacias hidrográficas que têm os seus limites, né, as serras e as águas, né, que também formam o território político, ou seja, os municípios. E por isso que, se a gente for olhar aqui, meio que
coincide, né, as áreas, né, porque cada cidade ou cada diocese também obedece esses limites que a natureza impõe, né, que são os rios e as serras, né. Então, essas unidades, elas mantêm características semelhantes que são dadas, né, essas características físicas que são impostas pela natureza, né, elas também são absorvidas nas realidades sociais, né. É muito engraçado, por exemplo, bem rapidamente, eu moro aqui na região do Vale do Paraíba, né, e existe toda uma cultura muito forte aqui do próprio Rio Paraíba, né? O Rio Paraíba também marca a nossa cultura regional. Quando eu fui fazer o meu doutorado, que inclusive estudei sobre a Laudato Si, eu fui estudar em Itatiba, que é na região de Campinas, que é muito próximo, mas por ser já outra bacia hidrográfica, já pertence a outra macro-região, de outra grande região, que é Campinas, o sotaque é diferente. É muito engraçado, né? Os limites geográficos aqui, eles impõem também as dificuldades de trânsito e a gente acaba perdendo, a gente não tem tanta relação, e daí cada região do estado tem o seu sotaque, suas realidades, só para a gente dizer, né, como a natureza é importante. Às vezes a gente não para pensar, mas como que os rios e a natureza que está à nossa volta, né, a geografia, ela marca a nossa existência, né, política, social. Bom, então a nossa proposta é, por meio desses rios, por meio da cultura local, nós fizemos um curso, né, propomos um curso junto com universidades católicas, e nesse curso, a nossa ideia era formar lideranças para todo o Estado. Então, a primeira etapa desse curso, inclusive tem vários participantes aqui, nós estamos agora na segunda metade, né, desse primeiro processo formativo, que é o PAP1, que é a abreviação de pessoas que aprendem participando, é uma metodologia da educação ambiental. Esse primeiro grupo, a partir deste ano, de 2023, né, eles vão fazer um novo curso para suas sub-regiões, para 7 sub-regiões. Depois de uma terceira etapa, cada sub-região vai constituir um novo curso para suas dioceses. E depois, lá na última etapa, cada diocese também vai fazer cursos para suas paróquias. E assim, né, num processo de multiplicação do conhecimento, né? E para esse curso, né, ele foi montado a partir da escuta, né, das pastorais, o que as pastorais entendiam que era importante que houvesse nesse curso, e sempre tendo ali como pano de fundo a Laudato Si, né? Bom, esse curso, como tem várias universidades participando, né, a Unisantos, a Unisagrado, a Unisal, agora eu devia ter colocado a lista aqui, mas são 7 universidades que estão participando conosco. Elas, a PUC Campinas, enfim, não vou correr o risco de esquecer alguma, não vou falar todas. Mas elas nos ajudam, né, nos auxiliando aqui também na própria elaboração de cada módulo do curso, né, e a Unisantos nos ajudou aqui com, um dos auxílios dela foi oferecer a plataforma Moodle para esse curso. Então, aqui tem o sistema, né, que é onde tem os módulos, os cursos acontecem, os encontros acontecem quinzenalmente, depois, em vídeo, ela fica guardada aqui dentro dessa plataforma, né, e agora as próximas datas, né, são
a gente retoma no dia 25 de fevereiro, né, no total são 14 módulos, e o último encontro está marcado para acontecer dia 15 de abril. O nosso bispo referencial, né, da Pastoral da Ecologia Integral é o Dom Eduardo Malaspina, que acabou de ser recém-empossado como bispo de Itapeva. Ele é muito animado, nos anima muito, muito companheiro, muito próximo, e realmente nós não temos o que reclamar, né? A gente sabe que a agenda de bispo é sempre muito lotada, mas eles, na medida do possível, se faz questão de estar presente conosco. Só para falar um pouquinho do nosso cotidiano, para além do nosso curso, nós temos reuniões mensais, a última foi sábado passado, dia 11 de fevereiro, né, onde nós trabalhamos ali a animação pastoral das dioceses onde o trabalho já está desenvolvido, já vem sendo desenvolvido. Por exemplo, né, como que a gente faz esse trabalho de animação pastoral? Nós oferecemos, né, uma proposta para o Dia Mundial da Água, vai ser dia 22 de março. Então, sempre um mês antes, a gente trabalha o que as pastorais podem trabalhar nas suas localidades, oferecendo subsídios, animando esse processo, né, por meio do curso também, enfim. Socializamos iniciativas, né, como a plataforma Laudato Si, trabalhamos conjuntamente, oferecendo, por exemplo, nós oferecemos a oportunidade de participar da Romaria, né, de Aparecida, vou falar um pouquinho sobre isso, que foi um trabalho junto aí com o movimento Laudato Si. Enfim, a gente tenta trabalhar, estar à disposição para que o trabalho se multiplique por todo o Estado, né? Então, aqui, como eu comentei, né, nós tivemos a Romaria, eu vou abrir aqui, acho que vai ficar fácil de vocês verem, né? Nós temos um site, né, um blog, que é a Ecologia Integral, su1cbb.blogspot.com, eu vou colocar para vocês no chat, e daí fica fácil para vocês também depois visualizarem. Esse blog tem todas as informações sobre o nosso trabalho, né? Depois fica fácil de vocês também quiserem tirar dúvidas, consultarem, está tudo lá no blog. E aqui, no blog, nós relatamos, né, as nossas atividades. Então, aqui a foto, algumas fotos, né, da Romaria que nós realizamos em dezembro, né? Vocês estão aqui também, a Miss, enfim. Não está aparecendo? Agora sim, perdão, desculpa. Então, aqui é o blog, né? E aqui é o relato das nossas atividades. Então, tem algumas fotos, enfim. Tem endereço aí para vocês consultarem depois. Bom, voltando aqui, compartilhar esta guia. Nós também compartilhamos recursos, né, como eu comentei. Um desses recursos que nós pensamos agora para o Dia Mundial da Água, para este ano, é uma proposta para se trabalhar com a catequese. E eu, inclusive, gostaria muito de deixar para vocês também como proposta, porque, né, como a Valéria comentou, ela é catequista, acredito que outras pessoas também possam ser, ou conheçam catequistas, ou possam levar essa proposta para a catequese da paróquia de vocês. Então, esse aqui é a proposta, eu vou colocar aqui para vocês também, para vocês baixarem. Essa proposta, nós montamos ela, né, pensando no Dia Mundial da Água, então nós fizemos aqui uma breve contextualização
do porquê trabalhar a ecologia integral na catequese, né? Tem uma oração inicial, uma motivação, uma leitura bíblica, algumas perguntas, né, contextualizadoras, uma proposta de atividade que é realizar um desenho sobre o rio, né, mais próximo da casa do catequizando, cânticos, oração final. Essa oração final, ela foi retirada do livro de orações, né, do movimento Laudato Si. Lá existe uma oração pela água. Então, aqui nós colocamos a referência, né, livro de orações do movimento Laudato Si. Nós falamos também, quando citamos a encíclica Laudato Si, nós falamos do filme A Carta, né, para que, de repente, o catequista tenha a ideia, né, de, num outro momento, num outro encontro, passar o filme A Carta. Colocamos aquele link para um pacote de ferramentas, né, para se fazer uma exibição do filme Laudato Si. Enfim, é uma proposta bem interessante que eu acredito que a gente pode compartilhar aí junto com as nossas paróquias, as nossas, né, onde a gente mora, onde a gente vive. E o interessante também dessa proposta é que ela foi articulada junto com a animação catequética do Regional Sul 1 e também com a Pastoral da Comunicação do Regional Sul 1. Então, a catequese do Regional Sul 1, a coordenação geral, também está passando essa proposta para todas as dioceses do estado de São Paulo. E a PASCOM do Regional também está avisando todas as PASCOMs de todas as dioceses sobre a ocorrência dessa proposta, para que eles, de alguma forma, deem visibilidade. Então, pode ser que no jornal da diocese, no jornal da paróquia, nas redes sociais da paróquia, possa se entrevistar um catequista, possa mostrar os desenhos dos catequizandos, enfim. A ideia é que esse trabalho seja feito em conjunto. Então, a Pastoral da Ecologia, trabalhando junto com a animação catequética, junto com a PASCOM, e agora com vocês aqui também, com o movimento Laudato Si. Então, voltando aqui, nós também socializamos, né, com a pastoral, a plataforma de ação Laudato Si, que é uma plataforma que vocês conhecem também, que ajuda muito, né, nos diversos segmentos da sociedade. Nós somos o segmento paróquias e dioceses, né? Então, nós podemos animar as nossas paróquias, as nossas dioceses, e dentro dessa plataforma existe um ferramental, existem instrumentos, né, para nos ajudar a divulgar a Laudato Si. Então, nós divulgamos também esse link com várias ferramentas para que a gente possa utilizar melhor a plataforma, né? E na nossa reunião a gente também faz uma partilha da caminhada. Então, cada pastoral, em cada realidade, né, em cada diocese, o Cláudio é um dos que mais colabora conosco no sentido de ilustrar como que as pastorais podem agir, né? E sempre tem muitos bons exemplos da atuação, né, em São João da Boa Vista. Para contar, né, uma das pastorais que são bastante atuantes, né, no momento. Aqui foi a foto que a gente tirou no sábado passado, e, para terminar, essa aqui são as dioceses que a gente hoje ou já tenha algo consolidado ou em vias de consolidação, né? Que é Aparecida, Bauru, Campinas, Campo Limpo, Jundiaí, Lorena, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Santos, São Carlos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São Paulo, na região Belém, Sé, em Taubaté e em Votuporanga. É isso. Porque tem o que falar, tem, mas eu quis falar bem rapidinho. Bom, só para terminar, gente, eu acabei lembrando aqui, eu comentei com vocês, né, que eu tive a possibilidade de estudar, e eu fiz
meu doutorado sobre a Laudato Si, né? Então, explorando a potencialidade educativa da Laudato Si, como que ela pode nos ajudar a trabalhar a questão da ecologia, né? Nas nossas comunidades, especialmente. Então, isso foi o meu trabalho de doutorado, e agora ele vai ser lançado em livro, né? Então, acredito que no final desse mês de fevereiro, começo do mês de março, ele será publicado, e daí, assim que publicado, eu aviso o Francisco para avisá-los, né, e quem quiser adquirir a obra, enfim, lá vocês vão ter mais subsídios também, né, uma reflexão acadêmica, mas também uma reflexão para a ação, né, o que pode ser feito nas paróquias e dioceses, aqui trazendo muito o exemplo do trabalho da Comissão Socioambiental de São José dos Campos, tá bom? E agradeço, mais uma vez, a oportunidade, né, e essa parágrafo, né, 14 da Laudato Si, né, precisamos de um debate que nos una a todos, porque o desafio ambiental que vivemos e suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós. Então, eu, mais uma vez, reitero que o trabalho do movimento, né, e da pastoral são irmãos, né? Muito obrigado. Nós é que agradecemos muito, de coração, de alma lavada, enxaguada, parada. Eu vou te contar, foi muito bom a sua explanação, nós gostamos muito, e eu estou assim com uma santa inveja, tá? Jesus amado. Eu tenho certeza que tem 3 pessoas que querem muito fazer a pergunta para você. Dá para ver aí? Eu também tenho essa... Dá para ouvir? Eu também tenho um mapa de São Paulo. Acho que está de puta cabeça. Então. Não, tá bom. Da Bacias. Sim. O mapa da Bacias eu tenho, ó. E eu guardei isso aqui, tem tudo mais, está aqui guardado faz tempo. Eu gostei muito que você encaixou as dioceses, as regiões das dioceses, né, bem dentro daqui das bacias hidrográficas, né, do estado de São Paulo. Eu gostei muito disso, foi muito bom. Eu acho que eu vou usar isso aqui agora. Está cheio de poeira, inclusive. Mas fala aqui, quem quer comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa dessa riqueza que trouxe para nós, dessa orientação. Olha, é caminho de trabalho, é ferramenta de trabalho, é início de trabalho. Aqui nós estamos com a carteira assinada já. Hoje nós assinamos a carteira de trabalho. Eu só queria antes só ressaltar e agradecer, porque acabei sem querer não mencionando muito, mas assim, o André, que faz parte da lideranças aqui do... Não sai não, André, agora você vai sair? Ele faz parte da liderança, nosso secretário nos ajuda, ele faz parte da equipe, está conosco, então só queria assim, reverenciar aqui o trabalho, esse trabalho só acontece porque são muitas pessoas fazendo juntas, né? Então, ninguém faz nada sozinho, a gente divide e trabalhamos junto, e agradeço a todos, né? Agradeço a todos. Mas pode deixar, um dia, se Deus quiser, eu vou ter o André aqui também, aqui na nossa região também. Está explicado o seu sucesso também. Eu conheci ele, muito atencioso, coração imenso. É um menino muito bacana, muito bonito, que você tem aí de força aí. Parabéns. Inclusive, ele fez um comentário aqui, mas depois ele escreveu aqui, depois eu leio aqui mais tarde, daqui a pouco eu leio. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer? Não? Vai falar, por gentileza, rapidinho também, no seu tempo aí tá... ainda não estourou, ainda tem mais uns 10, 15 minutos aí. Pode falar, gente. Quem quiser perguntar.
Eu sei que a Bel e o Cláudio, eu sei que quer falar. Bel, fala, rapidinho. Fazendo uma brincadeira, eu fiquei mais de 6 meses sem poder falar, então agora eu estou querendo falar muito, né? Não, Luciano, eu sou sua fã, mas você tocou num aspecto que eu tenho refletido também, e gostaria de compartilhar essa questão das ações eventualmente virem a concorrer, né? Por exemplo, o movimento Laudato Si com a pastoral de ecologia. Então, quando eu conheci as ações do movimento Laudato Si, eu fui para uma espécie de vácuo do caos primordial, né? Porque eu falei, gente, como é que isso funciona? Nós temos as pastorais fundamentadas pela Laudato Si, né? Não só pela Laudato, mas a Laudato é a grande iluminadora, né, das nossas ações, temos um movimento. Aí eu fui buscar mais informações para entender que a coisa vem mesmo do Vaticano e tal, eu acho super legal, as atividades são feitas por jovens, o que me agrada ainda mais profundamente. Eu, no meio do caos, que já não era mais primordial, fui me encontrando, essas coisas todas. Agora, me parece que eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que também eu falo muito, a minha língua já criou pelo, dentro do universo da educação ambiental. Essa coisa da pregação para convertido, não é? A gente acaba circulando entre nós mesmos, falando entre nós mesmos, e a gente precisa encontrar maneiras de unir forças, então, não ter concorrência, então, o movimento não concorrer com as ações, e procurar identificar onde há pastorais já mais ou menos estruturadas para envolvê-las, porque às vezes há animadores da Laudato Si, veja bem, aconteceu isso, de a pessoa se inscrever, fazer o curso né, proposto pelo movimento, né, se formar como animador da Laudato Si e não ter conhecimento de uma célula, de uma iniciativa, do embrião da pastoral de ecologia integral, o próprio município, entendeu? Depois de algum tempo é que vai perceber, vai saber, e mais, fica naquela coisa, não é integração, né? Então, eu penso que você, como está bastante à frente aí, né, com as batutas na mão, né, animando todo esse processo, pode ajudar a gente nesse sentido, para não ficar patinando muito, não ficar muito nesse caos, que é natural, né, a gente ter esse caos inicial, mas com 7 anos né, da Laudato Si, que se a gente não consiga entre o clero, que a gente consiga entre nós, poder fazer essa convergência para a multiplicação de uma maneira mais estruturada, né? Porque o movimento faz o quê? Eu não gosto da palavra instrumentalizar, não gosto, mas eu acho que é oportuna da forma como você a utilizou, no sentido de trazer a qualificação das nossas ações enquanto pastoral, né? Obrigada. Bel, Luciano, você quer falar alguma coisa? Bel, quando eu comecei, né, com a Comissão Socioambiental, logo bem no comecinho, né, o movimento sempre foi muito parceiro nosso. Na época, quem estava à frente era o Igor, né? Então, assim, nunca teve concorrência, assim. A gente, inclusive, usava o logo, na época se chamava Movimento Católico Global pelo Clima. Os nossos materiais saíam com o logo deles, né? A gente sempre trabalhou em parceria, como se a Comissão Socioambiental fizesse parte do movimento, no sentido de estar junto, né? De ter os mesmos objetivos, né? Então, a gente sempre trabalhou muito junto, lá
A gente trouxe, o Igor trouxe para nós, ele veio até São José e trouxe uma exposição feita de banners sobre a Laudato Si, acho que foi uma das primeiras atividades que teve do movimento. Sim, foi sim. E a gente sempre trabalhou muito junto, sempre. Então, a gente sempre fizemos várias atividades, várias lives, de forma conjunta. Então, hoje eu percebo que, né, também nas ações locais, nas diversas regiões do Estado, um trabalho pode dar a mão para o outro, né? Eu percebo que o movimento ele acaba lançando sementes de uma forma assim meio dispersa, né? Porque as pessoas vêm, fazem o curso, né? E daí depois nem todos do curso conseguem um engajamento pastoral na sua realidade. Então, ela pode, se ela se sentir chamada, eu quero levar essa mensagem para dentro da igreja, internamente, junto com os meus pares, nas diversas pastorais, né? Ou organizar um trabalho social aqui, engajando, né? Chamando a sociedade por meio de uma pastoral de ecologia, beleza. Por conta da minha rotina, é muito corrida, eu não consigo um engajamento pastoral, mas eu consigo participar de uma reunião mensal, junto com o movimento Laudato Si, no qual eu vou me alimentando, da forma como vocês fazem aqui, né? Dando esse suporte, dando esse auxílio, essa motivação, né? Beleza, acho que não tem realmente concorrência, sabe? Acho que vai depender muito da realidade e da forma como que as pessoas as condições onde elas estão e as condições da vida de cada um, né? Então, é meio que por aí. Muito bem. Isso ficou bem, né, Bel? Ele foi bem claro, né? Alguém mais? Quem mais quer falar? Cláudio, quer fazer alguma pergunta? Quer, não quer? As Marias Aparecidas. O Adilson. Cláudio, fala, Cláudio. Não, isso que a Bel falou, eu acho bem importante, falar para os convertidos. Então, não, esse ponto me preocupa, porque como chegar nas pessoas que estão fora desse assunto, né? Assim, que não estão, levar a consciência, né? Então, é educação, né? Educação é falar. Então, eu acho que a gente tem, assim, pelo menos eu penso assim, todas as oportunidades possíveis que tiver, falar sobre isso, né? A gente vai falar muito. A gente vai falar demais. Falar em palestra, falar na igreja, falar nos grupos, envolver e falar. A palavra mágica é engajamento também, né? Então, engajar não é uma missão muito fácil, né? Então, trazer para dentro. Né? Então, acho que isso tem que ter estratégias, porque isso é para tudo, né? Engajar padre, engajar pároco, engajar as pessoas, engajar a sociedade de uma forma geral, né? Então, isso é o grande desafio. Seria um trabalho, então, de articulação, é isso? Sempre, articular, é isso? Não, estou prestando atenção nisso. Eu penso assim, são dois caminhos, né? Quer dizer, dois caminhos não. É numa estrada, é o farol baixo, que é manter aquilo que já está construído, manter a pastoral da ecologia que já existe, manter o capítulo que já existe, manter em pé, né? Isso exige um esforço. E o farol alto, que é como que eu busco, como que eu faço isso crescer, como que eu fomento isso, entendeu? Então são duas visões. A gente tem que estar sempre no radar para não perder isso, né? Isso também demanda esforço, né? E aí todos que estão aqui são heróis, porque estamos aqui, né? Entendeu? Um trabalho voluntário e estamos aqui. Então eu acho assim que é de grande valor aí, né? Todo mundo está aqui, mas ter sempre em mente, pelo menos eu tenho isso sempre em mente, né? Como fazer para buscar mais pessoas e como manter. Então, para manter, por exemplo, uma das formas é você, por exemplo, na pastoral da ecologia da minha paróquia, e eu participo da pastoral da ecologia da minha diocese, estava muito pesado para mim.
Aí eu consegui, com a graça de Deus, esse ano, consegui formar, entre aspas, uma pessoa que está assumindo agora a pastoral de ecologia da paróquia, entendeu? Porque senão a gente vai acumulando coisas, e aí? Vira um Precisa ativismo. delegar também, pegar. Sim, sim, Esse é um aspecto importante, acho, do nosso trabalho, de todo mundo aqui, né? perfeito. Maria Aparecida, Valéria. A Valéria de Maria, viu? É a mais jovem, é a única da arte animadora da Laudato, né? De Marília, né? De Marília, só eu mesmo. Só. Ela está lá. Mas ela está plantando. É uma semente que vai virar um jatobá grande, imenso, que vai durar muito tempo. Então, Espero que esteja profetizando. Amém. Glória a Deus. Francisco, por exemplo, a Valéria, agora, né, nós vamos agora terminar o nosso primeiro processo formativo no final de abril. Perfeito. Né? Daí vai ser montado um curso pelos atuais cursistas para 7 sub-regiões do estado. Ótimo. E numa delas está Marília. Agora tem que consultar lá o mapinha lá, que não vou saber aqui de cor. Que bom. Mas daí, a Valéria, por exemplo, e todo mundo que está aqui, pode fazer o curso que vai ser proposto para multiplicar esse trabalho na sua região. Perfeito. Sabe? Então, assim que a gente tiver os cursos novamente abertos, a gente passa aqui para você, Francisco, para que você nos ajude a divulgar no estado todo. E daí que se chamado, né, a fazer o curso e estruturar um trabalho na sua sub-região, tá? A gente vai estar fazendo esse chamado. Então, eu que nasci em Marília, então eu vou fazer esse curso lá também, junto com a Valéria. Isso mesmo. Ai, que ótimo! Maria Aparecida. Fala. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Pois não. A pastoral, ela está conseguindo fazer conexão ou parceria com ONGs, organizações, porque a gente sabe que tivemos muita dificuldade nessa questão ecológica, ambiental, né? Mas as coisas podem mudar aí, talvez, mais para frente. E existe essa parceria, eu pergunto nesse sentido mesmo de ampliar a visão, né? Porque não é uma questão só religiosa no sentido nós, como os católicos, né? Sim. Então, um dos objetivos desse processo formativo, né, é justamente engajar também socialmente, né, no sentido de participação em conselhos, né, os conselhos participativos que vocês sabem o quanto eles sofreram, né? Então, com essa participação em conselhos municipais de meio ambiente ou em conselhos de bacia hidrográfica, né, acaba tendo essa aproximação com as ONGs, né, e acaba tendo também parcerias, trabalhos em conjunto, né. Então, a gente está motivando. Então, agora, justamente nessa etapa do finzinho agora do nosso curso, um dos encontros é sobre mobilização social. E nesse item a gente vai falar sobre a importância de estreitar parcerias com quem está junto, né, para poder ampliar. Então, muita gente, e isso é algo que que eu tenho visto, e muita gente também tem dito isto, que a Laudato Si, às vezes, ela é até mais bem recebida fora da igreja do que dentro. Então, muitos cientistas, ambientalistas, se encantam com a Laudato Si. É verdade. E, então, assim, o trânsito com eles é muito fácil. Porque quando já apresenta a Laudato Si, eles sorriem, porque eles sabem que a proposta, né, é muito boa, foi escrita de uma forma muito
boa, com bons, realmente um diálogo muito fecundo, né, e fé e razão, e fé e ciência, né? Então, eu lembro aqui em São José, por exemplo, a gente tem o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, temos muitos cientistas aqui, e Carlos Nobre, que é um dos maiores cientistas do país, né, na área de mudanças climáticas, ele colaborou com o Sínodo para a Amazônia. E ele até, aqui na Diocese, que esse é um exemplo de parceria, tá? Nós fizemos uma vez, mais de uma vez, um trabalho com a universidade local, chamando cientistas para falar sobre um determinado tema a respeito de mudanças climáticas. Na época, uma dessas oportunidades foi falar sobre a Amazônia, justamente por conta do Sínodo para a Amazônia. E daí depois, naquela ocasião que a gente fez aqui na Univac e tal, a gente não conseguiu trazer o Carlos Nobre, porque realmente o cara vive o mundo inteiro, né? É difícil, né? Mas ele foi para Roma colaborar como dentro de uma mesa técnica no Sínodo. E nessa missa que eu participei, que foi a missa de abertura do Sínodo, no final da missa, eu encontrei ele dentro da Basílica de São Pedro. Daí eu falei para ele, olha, aqui dentro da Basílica de São Pedro, hein, vou pedir para o senhor dar uma palestra para a gente lá na Comissão Socioambiental. Ah, tá, pode deixar, vamos arrumar um tempinho e a gente vai lá falar. Até o Adilson, né, Adilson? A gente ainda vai fazer o contato com ele para a gente fazer alguma parceria. E esse tipo de parceria é muito fecunda, né, com a ciência, com as ONGs. Isso é muito importante. A Maria Aparecida concluiu, né? Concluiu, beleza. O Cláudio ergueu a mão, né, Adilson? Tá. Cláudio, obrigado. Rapidinho. Só para a Valéria, que eu estou olhando aqui, Marília é sub-região de Botucatu. Não, é de Botucatu, é. De Botucatu, só. É. Bauru... Você está no mudo, Valéria. É o oeste aqui. Tirando Rio Preto, a região de Rio Preto para baixo, o oeste pertence a Botucatu, o oeste paulista. Isso aí. Bom, outra coisa também... Não, peraí, só... O que eu vou falar é essa questão de fazer parceria, né? Aí tem duas questões que, na prática, tá, que eu vivencio. Primeiro, para fazer parceria, você precisa de braço dentro da equipe. Entendeu? Braço é o quê? Ah, precisa conversar com a ONG tal, com o secretário do meio ambiente do município, etc. Quem vai? Entendeu? Então precisa de tempo, precisa de braço. Por isso que a equipe precisa crescer. Porque se não crescer, você não consegue fazer as coisas. Porque se ficar em cima só de uma pessoa, essa pessoa tem que ficar disponível 24 horas para fazer isso, entendeu? Então precisa ter braço, precisa fomentar. E o segundo ponto, que também existe uma resistência de algumas pessoas dentro da igreja, que é aquela história que até comentaram aqui no chat, que pastoral não é ONG, entendeu? Sim. Então, a ONG, entendeu? Então tem um limite aí que precisa saber, é um pouco delicado, porque eu já escutei dentro da minha paróquia mesmo, o pessoal falar assim, não, mas peraí, isso é uma pastoral ou uma ONG? Aí precisa ver, bom, pastoral social, ONGs trabalham com social também, então, sabe? Então isso aí é uma área meio nebulosa, que precisa estar claro, só... Então, Cláudio, eu sempre trouxe isso assim, muito forte enquanto reflexão, sabe? No sentido de a gente ter uma identidade, né? E qual que é a nossa identidade, né? Justamente a espiritualidade. Porque a ONG, né? A ONG, ela não trabalha essa dimensão da espiritualidade, né? Agora, se a gente ficar lá só vamos dizer, numa prática desvinculada da espiritualidade, a gente corre o risco de se tornar uma ONG. Né? Então, não desmerecendo o trabalho das ONGs, mas, assim, são questões diferentes, né? E a questão da espiritualidade, que eu acredito que talvez, e daí é algo que eu trabalhei, né, academicamente também, é a espiritualidade que pode ser o toque que traga as pessoas. Porque conhecimento as pessoas têm.
Entende? Hoje o conhecimento está aí, né? Então, assim, agora, a espiritualidade, a nossa espiritualidade ecológica, né, a gente dá esse salto para o mistério. O Papa Francisco fala isso no Laudato Si, que a educação ambiental precisa dar o salto para o mistério, né? É se abrir a essa dimensão. E a gente tem que trazer isso forte, senão a gente vira ONG, senão a gente corre o risco de se tornar uma ONG, né? Então, assim, o trabalho nosso de espiritualidade, a dimensão da contemplação, a dimensão, né, do deixar-se admirar, e essa admiração pela natureza nos faz protegê-la, né? Nos afastando da alienação. Então, a gente não pode ter medo da espiritualidade, porque muita gente, às vezes, vai para o outro lado, né? Coloca que a espiritualidade aliena. Não. A partir do momento que a gente consegue ver, enxergar Deus na criação, nós vamos protegê-la. Né? Põe o pé no chão, né? Porque a natureza não é Deus, mas Deus está na natureza. Perfeito. Nossa, Luciano. Peraí, Luciano, obrigado, cara. Essas suas palavras me ajudaram muito. Sim. Eu estou, assim, querendo entender como explicar essa diferença. Você foi no ponto. Obrigado. Verdade, foi na veia. Adilson. Adilson ia falar? Legal, fechou bacana. Maria Aparecida Gurgel. Tudo bem? Quer falar alguma coisa? Rapidinho, perguntar rapidíssimo. A gente já pode encerrar, gente? Fala, Maria Aparecida, tudo bem? Só agradecer, né? Eu gostei da explanação do Luciano. Luciano, eu acho que quando você colocou Piracicaba, só se eu estiver muito fora, foi aquele trabalho com o Felipe, que coordenava o núcleo Laudato Si, não foi? Isso, o Felipe, ele coordenou, né? Isso, porque eu participava naquele período. Legal. E agora vai ser retomado, né, pela Malu. A Malu, isso. Nós temos uma reunião na próxima semana. Isso, exatamente. O grupo vai voltar, né? Isso. E daí a gente vai trabalhar junto novamente, né? Ai, que bom. Que bom. Então, está sintonizado. Que bom, era isso que eu queria. Muito obrigada. Sim. O André tinha falado o seguinte rapidinho. Ele falou, eu penso sobre aquilo que nós estávamos comentando da Valéria Carol. Ele falou assim, eu penso que o inverso também é muito comum entre os cristãos que agem na sociedade com o ativismo, como estava falando, né? Mas não rezam, nem vão na missa, ou seja, uma coisa contrária daquilo que a gente está falando, né? De gente que vai na missa, mas não tem ação. E ele está falando aqui que é comum também acontecer pessoas irem muito ativismo, muitas pastorais, e não vão nem à missa. Tanto que, volta e meia, nas reuniões das pastorais sociais, surge o sermão, pastoral não é ONG. Tem que ter oração também. Ótimo, é isso aí. Aquele tripé que nós falamos aqui no capítulo no começo, que nós somos um tripé. Oração, estudo e ação. Hoje, né? Hoje nós fomos bem, nós somos diplomados aqui. Estudo, a oração, que nós temos talvez ter um pouco mais de fervor, mais oração, tudo bem. E ação, daqui nós vamos partir para alguma ação, com certeza. Tenho certeza que alguma coisa vai virar a partir desse dia, que tenho certeza. Certo, pessoal, tudo bem? Então, eu queria fazer também, agora, encerrar, só 3 frases aqui, que hoje, às 6 horas da tarde, eu fui caminhar aqui, levar o meu cachorro para caminhar, dar a volta aqui nas quadras aqui em volta, passeio com o cachorro, e do lado aqui, leste, um tempo feio, preto, umas nuvens carregadas que vinha lá de longe, e era a direção de Marília. Eu falei, Jesus, será que essa chuva está lá em Marília? Eu falei, a Valéria, será que vai ter problema na internet? E eu, na minha neurose, corri para cá, né? Eu trouxe o cachorro de volta, e aquele tempo feio lá para o lado de Marília. Aí eu peguei e falei, vai que ela não consegue, deixa eu pegar
puxei e veio a Evangelii Gaudium, que ela pegou, a Evangelii Gaudium, que ela pegou, e eu separei assim, marquei rapidinho, coisa que eu já me anotar, e eu só vou ler a frase, só para vocês verem como que foi bacana. Ou seja, o que ela escolheu foi a Evangelii Gaudium, eu também tinha feito isso, olha só, que coincidência até. Sobre a palavra, a igreja deve aceitar esta liberdade incontrolável da palavra de Deus, da palavra Bíblia, né? Que é eficaz a seu modo e sob formas tão variadas que muitas vezes nos escapam, superando nossas previsões e quebrando nossos esquemas. É o número 22. Aí eu ia ler também o 195. A própria beleza do Evangelho nem sempre a conseguimos manifestar adequadamente, mas há um sinal que nunca deve faltar: a opção pelos últimos, aqueles que a sociedade descarta. Aí o 188. Nesta linha, pode-se entender o pedido que Jesus aos seus discípulos: dai vós mesmo de comer. Marcos 6:37. Ou seja, eu tinha separado isso, falei, vai que ela não consegue, tá lá a tempestade. Eu separei isso, mas então encerramos aqui. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde. Eu estou muito feliz com esta reunião de hoje, porque cada vez eu fico mais certificado com a certeza que o Espírito Santo está no capítulo de São Paulo, está nos conduzindo, está nos ajudando. Né? O Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, ilumine o seu rosto sobre nós, o Senhor tenha piedade de nós, mostre o seu rosto e nos conceda paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, obrigado, valeu. Francisco, o seu trabalho é muito importante, viu, Francisco? Aí, agradeço muito, porque obrigado. Realmente é muito importante essa articulação, para não deixar quem faz o curso sozinho, tá? É muito importante esse trabalho que você faz. Muito obrigado, viu, obrigado, Francisco, e obrigado a todos, gente. Obrigada, gente. Nós leigos fazemos a diferença. Obrigada pelas palavras, Adilson, Marilena, obrigada pela ajuda, de verdade. Francisco, obrigada pelo convite. Gente, obrigada pelas palavras de carinho. Beijo. Tchau, tchau. Luciano, você já faz parte aqui, ó. O seu lugar no capítulo já está aqui, já tem esse prato, viu? Ah, que bom. Caminhando juntos. Está convidado sempre. Francisco, você não quer tirar uma foto? É mesmo, né? Eu não sei fazer isso. A Lúcia Helena ou a Dilson que faz. Só que a Lúcia vai ter que juntar mais assim perto da Dilson. Você está só a nuca só. Abrir as câmeras. Abre as câmeras. Quem vai tirar? Já saiu? A gente brinca lá na pastoral que a gente fala uma palavra mágica. Qual que é? Qual que é? Olha, abre um sorriso, olha lá. Vamos contar até contar 1, 2, 3, hein? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Laudato Si. Viu? Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Fiquem com Deus. Valeu. Boa noite. Obrigado, Adilson, Lucilena. Obrigado aí pela força técnica. Obrigado, Valéria, pela